O som estridente de um telefone vermelho se tornou um dos maiores símbolos dos bastidores do SBT e ajudou a mudar os rumos da televisão brasileira. Durante muito tempo, viu? Dentro do switcher, a sala de controle, né, central de qualquer canal, no SBT existia um aparelho que causava mais medo que qualquer alerta de emergência. Quando o telefone tocava, diretores, operadores e funcionários ficavam em silêncio imediatamente, pois do outro lado da linha estava a voz de Silvio Santos. Sem usar celular, sem intermediários e assistindo a programação diretamente da sua casa no Morumbi ou de Orlando, nos Estados Unidos. Silvio Santos controlava o SBT em tempo real com esse telefone vermelho. Esse telefone funcionava como uma linha direta entre o dono da emissora e o centro de operações ali do SBT. Qualquer decisão podia ser tomada em segundos e precisava ser cumprida imediatamente. O aparelho era diferente dos telefones comuns. Ele não possuía teclado para poder fazer ali ligações, pois sua única função era receber chamadas diretas do próprio Silvio Santos. Quando o telefone tocava, todos já sabiam que uma nova ordem estava prestes a mudar. E mudava mesmo a programação, viu? Silvio também acompanhava os índices de audiência minuto a minuto do Ibope. Se os números caíssem ou a concorrência crescesse, ele ligava imediatamente, exigindo alterações drásticas. Não se importava, ou não importava se o SBT estava exibindo um programa ao vivo, ou um filme importante, ou um comercial milionário. A ordem vinda do telefone vermelho era tratada como absoluta. Entre as histórias mais famosas envolvendo esse telefone, é uma das mais assim, surpreendentes acontecido durante a exibição de um filme. Pois é, Silvio se atrasou para poder assistir a sessão, queria assistir a programação da SBT, e ao perceber que havia perdido o início, telefonou para o switcher e ordenou que a fita fosse voltada para trás, o filme fosse reiniciado para todo mundo. Então ele perdeu o filme, né? Eu acho que eles tinham, cara, eles foram muito burrinhos também, mas aí poderia dar problema. Eles tinham que ter colocado um sinal assim único só pro Silvio, né? Porque aí o Silvio ia ter um sinal ali de um SBT, né? Para ele, e aí o SBT normal ficava pra gente ver. Porque o filme, ele voltou do começo, porque o Silvio queria ver. Aí eles voltaram o filme no começo para todo mundo, para que ele pudesse assistir ali o filme, né? Em vez dele pegar uma fita cassete, um DVD, né, sei lá o que, ele assistia na própria televisão dele. Então o filme voltou para trás para que ele pudesse assistir ali desde o começo. Outra situação muito conhecida envolvia também o seriado Chaves, né? Sempre que a audiência do SBT caía, ou a concorrência começava a crescer, Silvio Santos ligava, dava uma ordem clara: tira isso e coloca o Chaves. Muitas vezes programas eram retirados, eram rifados do ar no meio da exibição sem qualquer aviso prévio ao público. O telefone vermelho também foi responsável pelo nascimento de novos programas também. Incomodado com uma notícia exclusiva exibida por uma emissora rival durante a madrugada, Silvio Santos exigiu a criação imediata de um novo telejornal. Pois é, em poucas horas a equipe montou um cenário, organizou reportagens e colocou no ar o Jornal do SBT Noite. Existem ainda relatos de trotes feitos pelo próprio Silvio Santos. Em uma dessas histórias, ele teria ligado disfarçando a voz para poder testar a paciência e a agilidade dos funcionários. O diretor responsável não reconheceu o patrão, discutiu ao telefone e acabou demitido após Silvio Santos revelar sua identidade. Anos mais tarde, o telefone vermelho continuou ali sendo utilizado para mudanças na programação. O Fofocando, que depois virou o Fofocalizando, por exemplo, passou a ser, né, passou por diversas alterações, porque o Fofocalizando, ou inicialmente Fofocando, ele foi uma criação do Silvio. O Silvio que dirigia junto com o Márcio Esquilo, o Silvio de casa e o Márcio Esquilo no SBT. Então ele passou por diversas alterações feitas diretamente por ordens do Silvio. Ele que contratou o Leão, ele que fez as contratações, ele que idealizou ali o formato, ele dirigiu o programa todo. O programa era direção geral de Silvio Santos. O Márcio Esquilo era só auxiliar. O apresentador
mudou o nome do programa, né? Trojava apresentadores, alterava horários, definia novas pautas em questão de minutos, né? Então, assim, teve um período em que o Silvio Santos gostava muito daquele quadro Triturando, né? Que tinha ali questionamentos, perguntas, e aí tinha uma maquininha, né, que triturava papel, muito usado em escritório. E o Silvio amava esse quadro. E aí teve um dia que ele ligou para lá e pediu para que o programa fosse todo só disso. Aí no outro dia ele pediu que o nome mudasse para Triturando. De Fofocalizando virou Triturando. Aí no dia seguinte o programa passou a ser só isso. Aí os apresentadores os participantes, né, tanto a Lívia quanto o Décio, quanto a Mara Maravilha, eles tinham que escolhiam triturar ou não triturar famoso, uma situação, né, um meme, uma história, tritura ou não tritura? Ele adorava essa máquina de triturar papel. O telefone vermelho virou uma lenda nos bastidores do SBT e representou durante décadas o estilo imprevisível e, como eu falei, já contei aqui no canal, centralizador do Silvio. Mais do que um simples aparelho, ele se tornou o símbolo do poder absoluto do dono do baú sobre a sua emissora. Uma das áreas em que Silvio Santos assim mais interferia, né, através do famoso telefone vermelho, era o jornalismo do SBT. O dono acompanhava, né, a programação ali em tempo real e sempre que não gostava de alguma reportagem ou percebia queda na audiência, ele ligava imediatamente para a redação ou para o suíte ali dando novas ordens, novas alterações. Silvio Santos defendia que o SBT Brasil deveria ter um foco maior em notícias factuais, as chamadas hard news. Por isso, era comum ele telefonar exigindo que reportagens sobre comportamento, curiosidades ou temas considerados leves fossem retiradas ali do jornal. O objetivo era deixar ele mais direto, né, competitivo ali contra as emissoras rivais. O Silvio interferia muito também no jornalismo. Teve uma fase em que isso foi contado por alguns apresentadores. O Silvio Santos na madrugada ele dormia tarde, né? Então ele ficava de madrugada vendo televisão e vendo o SBT também. E o SBT ele pediu para que o Silvio, né, porque assim ele queria jornalismo, né? A Globo passava filme, a Band passava filme, os outros canais, programa da Igreja, Record com a Igreja. O Silvio Santos queria saber, queria acompanhar ali as informações. E o SBT não tinha uma estrutura, porque o Silvio Santos nunca investiu muito no jornalismo, né? Ele investiu só em momentos que ele achava que tinha que investir. Época da Ana Paula Padrão, época do Boris, né, na época do TJ Brasil, enfim, então, mas assim, ele era muito bipolar, né, ele tinha momentos em que ele, né, abria a carteira, outros momentos que ele segurava. E teve um período ali em que o SBT estava numa crise e o jornalismo acabou sendo desfalcado, né, teve várias demissões, então ele só seguia ali o jornalismo, aquela cota padrão que da lei. Tinha os jornais da manhã, o principal jornal, que era o SBT Brasil, e o Silvio queria na madrugada se informar. E não tinha nenhum tipo de jornal ali, só tinha o jornal da SBT Noite, que terminava às 10, acho que era exibido às 10 e terminava acho que às 11. O que o Silvio fez? Ligou para lá, o SBT, e pediu para que fosse exibido um jornal. Aí o pessoal falou: mas Silvio, a gente não tem equipe agora. Não, reprisa. O jornal da SBT Noite vai reprisando no decorrer da madrugada as reportagens. E aí começou a dar uma audiência muito boa. E o SBT alcançava a liderança em cima da Globo. Tanto que aí depois, com o tempo, né, a equipe foi passando, né, a produzir material factual, né, mas o jornal do SBT era gravado na madrugada, né, era com o Hermano Henning e com a Analice Nicolau. Né, eles gravavam na noite anterior e aí as reportagens eram replicadas a madrugada inteira. Né, e aí 6 horas da manhã que tinha os boletins, né, que eram feitos ali na redação. E essa modificação do jornalismo nas madrugadas, que o Silvio, que com a insônia, que ele tinha muita insônia, queria se informar, fez, né, o SBT alcançar a liderança e a Globo se movimentou. E estreou aquele Hora 1, que era feito com a Mona Lisa Perrone, que primeiramente começou às 5, depois que o SBT começou novamente a alcançar a liderança, antecipou um pouquinho para trás, então passou a começar às 4 horas, e os outros canais também começaram a se movimentar. Então a Record, que começava o Balanço Geral amanhã 6 horas, começou a começar às 5, hoje acho que começa às 4, né, acho que é 5. A Band também estreou o jornal de madrugada, 3 horas da manhã tinha um jornal lá. Então assim,
movimentou todos os canais. E hoje, né, até hoje, o SBT tem um jornal de madrugada. Tem lá o SBT Notícias com o Marcelo Casagrande. Então, assim, por conta da insônia do Silvio, né, ele ligou para lá no telefone vermelho e essa modificação para que tivesse ali um jornalismo factual, né, o SBT acabou saindo na frente e até hoje tem hora que sai, né, tem algumas informações ali que eles, por estarem na madrugada noticiando, né, acabam saindo um pouco na frente. Teve até um tempo aí, acho que em 2017, 2019, que teve um desabamento de um grande prédio e o SBT era a única emissora na madrugada noticiando com o SBT Notícias, né? Aquelas reportagens gravadas. E aí eles interromperam a reportagem, noticiaram ali, né? Esse desabamento e foi a primeira emissora a noticiar. Então o fato de você ter ali um jornalismo na madrugada acaba facilitando isso. Porque o SBT não tem horário alugado para a igreja e também não tem muitos conteúdos atrativos na madrugada, então acaba tendo o jornalismo, que é uma baita mão na roda. E aí, 4 horas da manhã começa nas concorrentes. Hora 1, Balanço Geral, Bora Brasil na Band, e assim sucessivamente. Mas hoje eu contei a história do telefone vermelho, esse telefone que realmente aí fazia os diretores, né, principalmente o pessoal do Switch, ficar desesperado, porque tinha que modificar a programação na hora e pronto, tinha que seguir a ordem do Silvio. Teve um diretor aí que tentou ser o Silvio, mas acabou não dando certo, foi até demitido. Mas hoje eu contei a história do telefone vermelho. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, tá? Que é o @BastidoresDM. Se cuidem e, claro, até a próxima.